Sabe como é que acontece isso? Quando eu entro na igreja e canto por cantar, então eu vomito palavras vazias. C.S. Lewis dizia que no momento que o crente canta é o momento que ele mais mente, é verdade. A nossa luz fica pálida, empalidecida, quando as mensagens de púlpito são feitas apenas para transformar você numa manteiga derretida celestializada. Quando tudo que eu faço é um estelionato emocional, faço massagem ao invés de mensagem. Nossa luz fica empalidecida quando nós enchemos os púlpitos de obreiros vazios, que não conseguem ter desdobramentos de vida, que fazem de tudo para serem profissionais de púlpito, que só existem enquanto estão aqui em cima, parece que foram plantados aqui. Nossa luz fica empalidecida quando a gente fica virando filhote de congresso e esquece que o culto de ensino é onde Deus massageia a palavra na nossa alma e faz a luz aquecer e clarear cada vez mais. Deus não procura uma igreja empalidecida, procura uma igreja que seja luz, o refletor de Deus no mundo de hoje. Amém, irmãos? Ser luz significa prevalecer sobre as trevas do mundo. Jamais devemos permitir que a nossa luz fique escondida. Prevalecer sobre as trevas e não se misturar a elas. Não podemos ser igreja da mistura. Sabe o que significa isso? Não podemos flertar, namorar com o que o mundo joga para a gente. A igreja não é uma agência de manutenção da história, mas de transformação da história. A igreja não pode ser influenciada, é ela que influencia. A igreja não pode repetir padrões do mundo. Um escritor antigo disse que Deus colocou a igreja no mundo, e o diabo não faz outra coisa a não ser pôr o mundo na igreja. Ele inverte o processo. O que Deus está dizendo para nós aqui hoje, numa única palavra: restauração. Do que? Da nossa luz. A nossa luz precisa voltar a brilhar. A sua luz precisa voltar a brilhar. E tomara que essa noite você esteja ligado ao Senhor, para que a energia da glória faça a sua luz acender e nunca mais se apagar. E olha, presta atenção numa coisa aí, ó. Se eu estou falando que a sua luz precisa brilhar, é porque Deus sabe que há pessoas aqui hoje com as luzes apagadas. Ele nunca manda uma mensagem para a igreja só pelo acaso. Se Ele está falando aqui, é porque há lâmpadas apagadas esta noite. E o Espírito Santo está aqui para reacender a chama na sua alma. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui para reacender a chama? É com a gente mesmo que Ele está falando, reacender a chama. Aliás, a Assembleia de Deus é uma igreja que passou para a história conhecida como a igreja do fogo. Só que hoje esse fogo anda meio apagadinho, não é verdade, não é? Nós estamos vivendo uma Assembleia de Deus um tanto quanto estranha. Cada dia que passa, a gente tem mais medo de sermos a igreja do fogo. Perdemos a alegria disso. Durante muito tempo, hoje houve um fogo tão grande que queimou o cérebro de alguns. Só que o de hoje é pior, porque ele é empalidecido. É como se fosse uma chamazinha brilhando apenas para entreter, aquela chama que a gente coloca no salão de festa. Deus não chamou a igreja para ser fogos de artifício, chamou para ser luz no mundo. E a direção da igreja ainda é Cristo, porque Ele é o Senhor soberano que vem jogar toda essa glória, todo esse poder sobre a minha alma, para que a minha luz nunca se apague. E eu vou falar nisso aqui essa noite em nome de Jesus, que a nossa luz aqui hoje saia daqui brilhando cada vez mais forte, para que o mundo entenda que a sua luz precisa brilhar. Um puritano dizia: se a luz que está em ti se apagar, as pessoas ao teu lado morrerão no escuro e no frio. Porque a luz, além de iluminar, também esquenta, é verdade ou não é? Tenta pegar nessa lâmpada aí agora para você ver. Muita gente hoje está vivendo essa contradição da luz. Até diz ter uma luz, mas vive numa frieza espiritual de dar dó. Nunca houve uma igreja tão fria espiritualmente como a que nós vivemos hoje. Sabe por quê? Porque nos acostumamos a ser pedintes da religiosidade, meninos birrentos da espiritualidade infantilizada que nunca cresce, gente que acostuma a um Papai Noel da celestialidade, não a um Deus do céu que sabe a hora certa de me dar o que eu preciso ou não. Não somos uma igreja, não podemos ser uma igreja acostumada a um balcão de religiosidade onde eu tomo um toma lá da cá de vinho, mas uma igreja que sabe que ainda que Deus não me dê, a sua presença me garante vida, e é por isso que eu estou aqui, por causa da presença de Deus. Ser luz significa dar sentido e direção histórica aos homens, sentido e direção à história do humano. Quando a igreja deixa de ser comunidade de significado, o mundo se torna absurdo. Sabe por que o mundo de hoje é um mundo absurdo? Porque a igreja perdeu o sentido do significado. É a igreja quem tem que ditar os rumos, ela quem tem que gritar para os níveis da política, da monstruosidade que existe na sociedade de hoje. Quando a igreja se cala, o mundo se torna absurdo. A igreja é a direção, a comunidade do sentido.
Ela não pode ficar nas trevas de uma sombra de óbvio. Ela é chamada para identificar o caminho. Sabe o que significa isso? As pessoas na rua da sua casa têm que saber que sua casa tem algo de diferente. Precisam entender que ali há uma luz brilhando. Elas precisam ser chamadas por aquela luz, atraídas por aquela luz. Na linguagem de Jeremias, eu te atraí para mim. Atraídos pela luz é que essas pessoas podem chegar a Cristo. Só que hoje estamos tão nivelados, tão iguais, que já fazemos parte da mesma cinza do mundo. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Ser luz é ser comunidade do discernimento. Quando a igreja não tem discernimento, vive numa atmosfera de coisas cinzentas, coisas que se mesclam com as injustiças do mundo. Eu me lembro de uma vez, era garoto ainda, bem na época da campanha presidencial do Collor, e eu estava em São Paulo, na sede de uma igreja, de uma das nossas igrejas, de um dos nossos ministérios, Assembleia de Deus, gigante. E eu me lembro até hoje, quando o pastor presidente, com o microfone na mão, abraça o Fernando Collor, olha para a igreja e diz: este será o maior presidente do Brasil. E todo mundo sabe o que aconteceu depois. Irmãos, quando a igreja falha como profeta, é porque ela falhou como igreja. Se a igreja falha como profeta, na condição de profeta, segurando o microfone, falando para a nação, é porque ela falhou como igreja. É preciso ter muito cuidado para profetizarmos. Profetizar não é jogar palavras vazias, é entender que a luz que está em mim ilumina cada palavra que sai. Eu não posso jogar palavras vazias aos irmãos aqui hoje. Essa mensagem só vai ter significado em você se essa luz aqui ainda estiver acesa. Permita hoje que o Espírito Santo acenda a sua mente aqui. Acenda seu coração, sua alma, o mesmo fogo, a mesma chama, a mesma alegria, o mesmo sentimento de Deus. Saiba, ainda há um Deus que trabalha com o fogo, com a luz acesa em nós. Amém, irmãos? Teólogo também fala de fogo, né? Vamos para dentro do texto aí. Eu quero mostrar alguns lugares onde a nossa luz não pode estar. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 15, diz que a nossa luz não pode estar debaixo do alqueire. Alqueire é uma medida que existia antigamente, uma medida de cerca de 8,5 litros, usado para medir cereais. Uma vasilha em algumas traduções, ou um jarro, um utensílio. Jesus diz: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, debaixo dessa vasilha. Como a vasilha era usada na época para medir cereais, isso é um indicativo de materialismo. Nossa luz não pode estar oculta debaixo do materialismo. Deu para entender? Debaixo do materialismo eu me sufoco, eu apago a luz. Não há liberdade para o ar, então não tem como ter combustão, também acaba a luz. Materialismo é o indicativo máximo disso. Preocupação exagerada com aquilo que é material. Mais do que isso, andar inquieto pelas coisas dessa vida, ajuntar tesouros da terra. Em outras palavras, viver uma teologia sufocante da prosperidade. É o que a gente mais vê hoje, uma igreja viciada em prosperidade, uma igreja que olha para os irmãos como caixa eletrônico existencial, gente que ficciona Deus no pregão, enquanto ele rende eu estou com ele, parou de render eu vou para outra, igrejas bancos que vivem como se fosse uma celestialidade bandida, onde todo mundo é obrigado a dar a vida inteira. Todas as vezes que Mamon é entronizado na igreja, Deus sai de cena. A vasilha do materialismo, Deus tem que estar acima do meu bolso, do meu dinheiro, da minha conta bancária, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Quando essas coisas acabarem, é Ele quem me mantém de pé, me olhando nos olhos, salvando a minha alma e me fazendo chegar na glória.